Vamos lá. Hoje vai ser tranquilo, né? A gente enrolou tanto. Acho que vocês começam as perguntas filosóficas, vocês sabem que vocês vão me instigar, e aí a gente faz menos da parte prática. Menos Matrix. Menos Matrix. Não, mas a essa altura vocês já estão convencidos que essas coisas têm significado profundo. Bom, vamos provar o que a gente tinha dito que a gente ia fazer. Ó, a gente tinha definido o feixe transitivo desse jeito, né? Qual é o problema, né? Isso aqui, não, mas isso aqui não já definiu, né? Isso aqui poderia ser uma pergunta que você faria, né? O que é o feixe transitivo de A? É o menor conjunto que tem A como subconjunto e é transitivo. Qual é o problema? Por que isso não pode ser uma definição bem definida? Quer dizer, isso define o conceito, mas o que não define? Ele não define que ele existe, não sabe que é único, e a gente não sabe que se ele existe. Então, a gente, para mostrar que ele existe, a gente vai usar isso. Vai dizer, mostrar que essa função aqui definida, quando a gente definir desse jeito, o que a gente obtém é um conjunto transitivo, que o x está nele, e aí depois a gente mostra que, de fato, o conjunto obtido nessa função é o menor transitivo completo. Beleza? Então, só esse comentário, esse aqui define o conceito, mas não prova que existe. Né? Dado um conjunto, existe o fechamento transitivo dele? Não sei. A gente está mostrando que existe. E aqui a gente já começa a ver o poder do teorema da recursão também. Né? O teorema da recursão ele vai garantir em muitas coisas importantes. Beleza. Então, vejam só, aqui a existência dessa função ft aqui, a gente já tem, né? Porque a gente tem o teorema da recursão. Dada uma função g, essa função existe. Beleza? Isso aqui está lá. Qual que é o ponto agora? A gente tem que mostrar que essa função é exatamente o que a gente quer. O que vocês querem provar primeiro? A gente pode provar o mais fácil primeiro, né? Que é que o A está contido no B. Bom, por que o A está contido no B? Não é o F? X contido em Eu só adiciono elementos, eu não tiro nada. Né? Eu nunca tiro, eu só adiciono. Eu pego o que eu já tinha e eu adiciono a união dele. Certo? Então, o F de A de B e o A está contido em B. Mas vamos fazer só para fazer como que deveria, né? Para fazer uma prova mais detalhada de como que prova que A está contido em B. Como que faz isso? Só conferir se está gravando assim. Como que faz isso? Usa a definição, né? É a união, né? Então, toma um elemento x de A, eu tenho que mostrar que ele está em B. Como B é a união dessas funções aqui, então o que eu tenho que mostrar? Tem que mostrar que existe um M em omega, tal que x pertence, não, tal que x é igual, pertence a Fn, certo? Porque para estar na união, ele precisa estar em algum, certo? Tudo bem? Beleza?
está em algum? Tá, né? Tá no próprio F. Tá no F0. Aqui é uma pergunta, né? F0 é o próprio A, portanto, de fato existe um N, que é o 0. É o 2x. Vai? Vai cair aqui, Que é o 0. O N aqui é o 0. Beleza? Então, beleza. Com isso a gente provou a primeira característica, né? Então, só anota. Agora a gente precisa provar que ele é transitivo. Como que a gente prova que um conjunto é transitivo? Começa pondo assim, né? A gente tem x, que pertence a y, que pertence a b. Correto? E a gente tem que mostrar que x pertence a b. Como que a gente faz isso? Está nesse mentor, está em inglês, acho que a gente vai poder olhar Menor ordinal. Exato. Se y está em b, o que sabe? Quer dizer que ele está em algum, né? Hã? Existe I tal que Y pertence a FI, certo? Mas, e agora? Bom, agora eu não preciso, na verdade, usar o melhor aqui, não. Y pertence a FI, certo? Para algum I, porque o Y é um elemento do B e, portanto, é elemento de algum F. Certo? Ora, mas se ele é elemento de algum F, vamos observar quem é o FI+. O que é o FI+? É o FI unido à união do FI. Certo? Ora, mas qual que é a condição para que pertença à união? Existe alguém que pertence. Então, como X pertence a Y e Y pertence a F de I, o que eu concluo? X pertence à união. X pertence à união de F de I. Isso aqui é a definição da união, certo? O que é pertencer à união? É pertencer a algum elemento. Correto? Então X pertence à união. Ou seja, se pertence à união, então pertence a isso aqui, né? Porque pertence a esse, então pertence à união. Logo, X pertence a I+. E se X pertence a I+, ele pertence a algum elemento dessa união. Se ele pertence a algum elemento dessa união, pertence a FT. ao FT de A, que é o B, né? Beleza? Isso é um tipo de raciocínio que vai aparecer várias vezes, né? Como você tem uma construção por níveis, muitas vezes você vai fazer isso. Você vai obter, que vai para algum nível, você vai para o próximo e aí você obtém a propriedade. Então você sabe que, veja só, está vendo que está começando a aparecer a concepção estratificada? Olha só, essa construção ela é feita estratificadamente, né? Eu estou fazendo o quê? Adicionando a união, da união, da união, da união, da união, adicionando cada vez, né? Então o que acontece? Mas eu tenho um certo sentido ordenado das etapas de construção
desse conjunto. Então o que eu faço? Olha, se ele aparece aonde? Em algum momento. Se ele aparece em algum momento, como o próximo momento é feito pela união, então quer dizer que os elementos dele vão surgir no próximo, na próxima etapa dessa construção. Tá? Isso aqui eu estou falando uma ideia bem geral dos conjuntos, né? Dessas construções, que é essa concepção de você organizar a construção dos conjuntos a partir de etapas, de modo que você faz esse tipo de raciocínio. O Y aparece em alguma etapa da construção, logo os seus elementos aparecem na próxima etapa. Logo, ele é transitivo. É isso que você chamou de concepção cumulativa? A concepção cumulativa é justamente isso, de modo generalizado, para aquela hierarquia dos V. Ah, tá. Isso. Só que a gente fez a construção do Vn até o V ômega, só que vai para V ômega N, né? Para todos os ordinários. E Alfredo, quais são os casos que não valem o fecho transitivo? Tipo, exemplos. Acabei de mostrar aqui. Existe o fecho transitivo para todos os conjuntos. Os conjuntos. Você precisa que se você tiver o teorema da recursão e você tiver a união, se você tirar o axioma da união, você vai ter Ou fecho se transitivo. for, se não for recursivo. Se não tiver o teorema da recursão. É feito para funcionar. Pior que não, a gente apresentou os axiomas, os axiomas dão pistas de que essas coisas iam funcionar. Não, né? São axiomas de se existe um conjunto, existe o conjunto das partes, se existe um conjunto, existe o conjunto da união. Se existe um conjunto, você consegue separar os elementos. Se tem um conjunto, você consegue substituir os elementos. Não, dados axiomas você. Não, já provou. Você constrói isso aí que Mas assim, o conceito foi feito para funcionar, é isso que eu não sei. E não foi feito. O fecho transitivo? Hã? O fecho transitivo, não sei se ia funcionar. Você não pôs aqueles axiomas porque você queria que funcionasse o teorema do fecho. Não, sim, mas o fecho transitivo sim, né? Aí funcionou. Não, exatamente. Essa construção do fecho transitivo funcionou porque a gente arquitetou para que ela funcionasse, para que ela tivesse aquela propriedade ali. Está faltando só uma, no caso. Que é provar que é o menor. Tá? Bom, como que prova que é o menor? Você supõe que tem outro. E mostra que ele tem, que está contido nele. Então supõe que B' contém A e B' é transitivo. Tá? Aí o que eu tenho que mostrar? Que o B está contido em B. Certo? Suponha que o B' é um conjunto que tem essas duas propriedades, ele contém A e é transitivo. Eu vou mostrar que o B está contido em B. Tá? Tudo bem que Mas isso é para mostrar o que? Eu não me perdi. que o B é o menor. Problema. Não só a gente obteve um B que contém A e é transitivo, como a gente obteve exatamente o menor deles. Não pode tirar nada que ele vai deixar de ser transitivo ou ele vai deixar de ser um conjunto que contém A. Vai? E mais, né? Não é só isso, mas ele é o menor, né? Quer dizer exatamente isso. Beleza, como que prova agora? Supõe que x está em B e prova que está em B. E agora? Talvez esse precise de um
número absurdo dentro dessa construção aqui. Vocês vão começar a perceber que existe uma certa repetição de técnica. Tá? Não é que vai ser sempre a mesma, mas as coisas são um pouco parecidas e vão ficando mais complicadas. Mas, olha só. Suponha que x pertence a B e x não pertence a B'. Tá? O que vai acontecer? Pela definição, a gente definiu iterativamente, né? Então o que a gente sabe? Quer dizer que o B aconteceu em alguma etapa, né, dessa construção. Então daqui, eu já não vou escrever isso aqui tudo, eu vou falar assim, x pertence a algum FI. Certo? Aí aqui vai ser importante a propriedade menor ordinal. Por quê? Suponha que I é o menor tal que essas duas coisas acontecem. Certo? Suponha que K é o menor tal que X pertence a FK e X não pertence a B. Certo? Porque sempre que tem uma propriedade que vale, a gente sabe que tem uma propriedade, tem um menor ordinal para aquela propriedade valer. Certo? E agora? Professor, no caso K é o menor, tal que existe um X, tal que X tem FK e X não pertence a B', ou o X já está fixado? Não, o X está fixado. O X está fixado. Então por que a gente está repetindo que X não pertence a B'? Por suposição. É porque é a suposição do menor tal que isso acontece, né? Sim. Não, peraí. Deixa eu pensar. Talvez a gente precise dizer que existe, eu não sei ainda. Às vezes você precisa emendar a sua suposição para poder dar certo. É porque eu entendi que você falou, não, suponho que tem um X que pertence a B, não, pertence a B', aí você pega o menor K, tal que X pertence a FK, né? Eu só não tinha entendido porque o senhor tinha repetido a segunda suposição que já estava feita a respeito do X. É porque é o menor tal que essas duas coisas acontecem, né? Não sei. Mas é o menor tal que isso acontece. A segunda condição não depende do K, depende? Depende, porque pode ser que não é o menor K tal que esse X acontece. É o menor K tal que essas duas coisas acontecem. Sim, mas X não pertence a B'. Assim, o que o K tem a Ah, não, é porque. Ah, beleza, é porque. Não, é verdade. Porque isso aqui vai acontecer independente, né? Independente disso. Não, é independente não. A segunda condição, tipo. Também talvez- Uma independente. dessas duas condições. Talvez teria que ser para algum K, para algum X, né? Tá, certo. Faz sentido. Para algum X, acho que vai funcionar. Para algum X, ou seja, tem que acontecer para algum X isso. Ao menor K tal que acontece isso. Beleza. Então quer dizer, vamos colocar só mais uma emenda aqui, K+. Certo? Por quê? Por que eu coloco K+? É o menor K+, é o menor K, então o X pertence a K+, para algum desses. Por que a gente faz isso? Porque aí a gente vai garantir que todos do nível anterior, o X pertence ao B'. Então quer dizer que se X pertence a F de K, então X pertence a B'. Certo?
certo? Porque ele é o menor. Isso vale para qualquer x. Correto? Então, vamos chamar de, para a gente não confundir isso aqui, vamos dizer que esse é um A. Né? Para não confundir com o X. Desculpa por isso, eu estava escrevendo de caneta, coitado. Eu vou emendando as coisas, me desculpa. Depois eu passo a linha. Hã? Depois eu passo a linha. Então, a gente tem um A que pertence a B, mas não em B', a gente pode fazer essa suposição aqui. Mas supõe o menor K para que isso aqui acontece. Então, isso aqui vale para qualquer X. Certo? Ora, mas vejam só, se A pertence a F, digamos, se A pertence a B, de novo, mais um terceiro. Então, isso aqui vale para algum A. Logo, a gente pode fazer essa suposição. Esse elemento vai ser um novo elemento, vamos chamar de B. Certo? Algum elemento B. Existe um menor K para algum B, um certo B que a gente vai fixar, vale isso aqui. Só para não confundir o A com o B. Um Bzinho. Então, Bzinho pertence a B, mas Bzinho não pertence a B'. Certo? Se isso aqui sempre acontece, então quer dizer que o quê? Né? E a gente sabe que B pertence a F de K+. Certo? Se isso acontece, então o que eu sei? Ele é elemento de algum cara que está danificado. Exatamente. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que existe um C, certo? É que eu dar outra coisa de letra, né? Tô colocando mais uma letra para a gente não confundir. Existe algum elemento que está no FK e B pertence a C. Por que isso? Se não fosse o caso, se ele é um elemento que já aconteceu antes, né? Se ele é um elemento que isso aqui não vale, o que a gente teria? Seria bem FK, né? E daí teria bem B'. Exato. B teria que estar em FK, né? Ele tem que ser um elemento que surgiu nesse momento. Exatamente nesse momento. Por quê? Porque se ele tivesse surgido antes, o B teria que estar em B'. Então ele tem que surgir exatamente nesse momento. Para surgir exatamente no momento K+, o que acontece? Tem que ter um elemento de FK, que ele é elemento. Exatamente. Só que se C pertence a FK, então isso aqui nos dá o quê? Que C pertence a B'. Só que se C pertence a B' e B pertence a C, o que a gente tem? Como B é transitivo, como B' é transitivo, B pertence a C, C pertence a B', então B pertence a B' absoluto. Nem? Pegou? Vamos fotografar para não esquecer. Mas percebem que o raciocínio começa a se repetir, né? A gente usa a construção, aí encontra o mínimo, justamente porque
no momento que a gente encontra o mínimo, a gente vai ter que o próximo vai ser o cara que exemplifica isso. Esse C vai estar em pelinha, porque era o mínimo, e portanto, você tem outros. Sabe? Olha só, a gente provou que então, qualquer que seja o conjunto, existe o fecho transitivo desse conjunto. Ou seja, você pode adicionar coisas de modo a transformar ele em um conjunto transitivo. E existe um mínimo modo de fazer isso. Adicionando o mínimo. Certo? Ou seja, qual que é o processo que você faz? Você pega o que você tinha e adiciona a união dele. Beleza? Parece muito aquelas caracterizações por propriedade universal. Sim. É uma propriedade universal. Propriedade Está dizendo que o fecho transitivo é único. É o único mapeamento entre um domínio e outro. Sim. Tá? Beleza. Um exercício que vocês podem tentar mostrar é justamente mostrar aqui também, né? Que VI é transitivo e V ômega é transitivo. Ou seja, não é VI, é transitivo para todos os Is, números naturais, e o próprio V ômega é transitivo também. Isso aqui parece importante. Ou seja, o conjunto de todos os elementos, o conjunto de todos os conjuntos hereditariamente finitos é um conjunto transitivo. E se um conjunto é transitivo, isso vai aparecer em um momento crucial de uma das nossas construções mais para frente, que é o quê? O fecho transitivo de um conjunto transitivo é o quê? Ele mesmo, exatamente. Isso é importante. Se o conjunto já é transitivo, o fecho transitivo dele vai ser o quê? Ele é o menor que contém ele e é transitivo. Né? Porque eu não posso retirar nada, eu só posso adicionar. Eu não preciso adicionar nada, logo ele é o próprio. Esse VI é o que é? É um genérico disso? É aquela construção das partes. Isso é construir hierárquica, né? Tem um V0, tem um vazio, aí o V próximo às partes do anterior, e assim por diante. Tá. Mas vai ser tipo um VN, um número. Isso, um livro. Depois você tinha chamado de N, achei que era um conjunto especial. Não. Como é o V ômega. Normalmente eu uso N ou I, tá? Para todo I pertencer a um. Certo? Aí, se a gente conseguir, eu vou fazer o seguinte, né? Vou tentar introduzir a construção dos originais agora inteiros. E aí a gente vai tentar mostrar o seguinte resultado, né? Só para adiantar para vocês, que é todos os conjuntos aparecem em algum elemento dessa hierarquia. Né? Quando eu passo aqui, né? Quando eu posso continuar essa hierarquia. Isso é um resultado interessantíssimo e assim, é um resultado que não é imediato de você pensar, né? De que a operação das partes eventualmente gera todos os conjuntos. Vai fazer as partes das partes, das partes, das partes, das partes, das partes, das partes. Todos os conjuntos, uma hora, aparecem nesse processo. Né? Todos. Isso é muito contra-intuitivo, assim, porque você constrói o maior pelas partes, né? Não, você desce para subir, não você sobe de uma vez. Você vai subir e uma hora alguém vai aparecer. E isso marca, você percebe que tem uma data de nascimento dos conjuntos, é importante tecnicamente. Certo? Se filosoficamente os conjuntos têm uma data de nascimento, é outra pergunta. Eu até falo por que é essa concepção, filosoficamente. Mas tecnicamente é importante. Vai ser muito importante em vários momentos você se referir ao primeiro momento onde aquele conjunto surgiu.
Isso aqui marca o que você pode entender na teoria dos conjuntos como a data de nascimento do conjunto. Ele nasceu aqui. O nascimento dele é o primeiro I onde ele surge. Porque depois ele vai continuar, né? Ele continua existindo. A gente inclusive chama isso de a função rank. A função rank, ela diz o nascimento. A gente vai definir isso. Beleza? Filosoficamente, só para terminar, filosoficamente a ideia é basicamente o seguinte, porque o que tem a ver com o nascimento? Né? Por que é o nascimento? Se você pensa constitutivamente. O que constitui um conjunto? Isso é dado pela axioma da extensão, extensionalidade. O que é a identidade? O que faz com que o conjunto seja ele? Os elementos. Os seus elementos, ele tem os seus elementos. Então, você pode imaginar ontologicamente que um conjunto ele tem pré-condições de existência. Qual que é a pré-condição de existência? Existirem os seus elementos. Então, se você pensa que, bom, o vazio existe por quê? Porque todos os seus elementos existem. Ele não vale. Porque não tem elementos. É um todos vacuoso, né? Que a gente chama como é que tem outro termo? Vacuidade. É válido por vacuidade. Tipo, todos os seus elementos existem, por isso que ele surge do nada, né? O vazio surge do nada, porque todos os seus elementos existem. Só que agora ele existe. Então, as coisas que tem ele como elemento existem. Mas só tem uma coisa que tem ele. Só tem uma coisa que só tem ele como elemento, que é o unitário do vazio. Percebe? O que está acontecendo? Qual que é a condição de existência para um conjunto? Seus elementos existirem. E o momento da hierarquia onde ele começa a existir é exatamente o quê? Como que se um A é subconjunto de um VI, isso vai aparecer. Isso já tem, a gente vai fazer isso de modo geral. Mas se um A é um subconjunto, o que isso indica para a gente? Quer dizer que o A já apareceu ou ele está na imediação de aparecer, porque o próximo nível é o quê? É o conjunto de todos os subconjuntos. Se o A é um subconjunto, então quer dizer que ele garantidamente aparece no próximo. Então, percebe? O que acontece? O primeiro momento onde ele aparece como elemento é o quê? É o primeiro momento onde todos os seus elementos já existiam. Então aqui é a data de nascimento do conjunto. É exatamente quando ele aparece nessa hierarquia. Isso é a hierarquia cumulativa, né? De que os conjuntos eles vão nascendo. Se todos os elementos estão colocados, ele nasce. logo mais ele chega. No próximo nível ele nasce. Então, essa que é a ideia, né? Que você vai pensar estratificadamente. O zero, o vazio existe, porque todos os elementos existem, então ele mexe no primeiro nível. Próximo nível, agora eu tenho mais conjuntos, então novas coisas podem existir. Brincando com essa ideia aí, assim, tem aquela coisa da cosmologia, por que algo ao invés de nada, né? E é porque tinha que ser assim, né? Porque o nada já tem os seus elementos, é só o vazio, daí você já tem o unitário dele e tudo mais. Exatamente. O nada Você cria tudo do nada. Se a condição para o nascimento é ser uma coleção de alguma coisa, então, não existe. Do fato de não existir nada, emerge alguma coisa. Emerge a coisa que coleciona nada. No momento. Mas dá pra refletir bastante sobre. Porque assim, não, é que eu estou elucidando a origem das ideias. Eu não estou abrindo. Nessa caminhada faz sentido, mas eu não acho uma coisa assim óbvia, tipo, não, é claro que não. É assim, nessa estrutura, Isso. a obviedade. Nesse universo que a gente está fazendo aqui é bastante. Eu não estou argumentando que essa é a ideia correta,
etc. Eu estou dizendo por que as pessoas pensaram desse jeito e tem razões filosóficas, né? Você pensando ontologicamente, ou seja, o que constitui a coisa? Você precisa que, para que a coisa exista, seus elementos constitutivos existam. No momento em que a teoria dos conjuntos é o quê? No momento em que seus elementos constitutivos existem, ele existe. Então, você consegue fazer uma hierarquia de nascimento dos conjuntos, surgimento deles. Filosoficamente. Agora, tecnicamente, a gente começou a ver por que essas coisas são importantes. Porque sempre que você vai, em muitos momentos, você vai fazer o quê? Você quer provar uma coisa, você supõe que não vai no menor nível, e você sabe pela construção que no próximo nível aquelas coisas vão acontecer. Então, isso tecnicamente é muito importante. Alfredo, só uma curiosidade assim, filosoficamente falando, né, na teoria do conjunto, o vazio sempre foi uma coisa tranquila, assim, não teve nenhuma controvérsia, nada. Porque o nada na história da filosofia sempre é um problema, o vazio, a natureza tem um rolo vazio, um vago, etc. Mas na filosofia da teoria dos conjuntos, isso foi algo mais tranquilo de ser introduzido, não sei. Assim, isso A partir de hoje fica confortável, né? Não, é mais ou menos o seguinte, o ponto é que você pode questionar o vazio, né, como uma coisa, né? Pode pensar o nada como simples nada, né? O vazio não é o nada, é a coleção do nada. É diferente. Não, mas né, no sentido assim, é como se fosse, pensa assim, existe o não falar nada e existe o conceito que não se refere a nada. Tá? O vazio não é nada. Como se fosse assim, ó, é diferente, assim, é como se você pensar assim, ó, eu ficar em absoluto silêncio quando eu falar alguma coisa sobre a fada do dente. Você pode dizer, bom, quando ele falou sobre a fada do dente, ele não descreveu nada do mundo. Mas ele descreveu, né, ele conceituou algo que, por mais que não se refira a nada, é um conceito. Entendeu? Então, é nessa distinção que mora a coisa. O problema é que no momento em que você se permite falar de extensões, aí sim, aí fica difícil rebater a existência do nada. O problema é que vai ter gente que vai brigar contra isso. Vai brigar e vai fazer, por exemplo, existe uma corrente que foi importante, ainda tem, claro, gente que estuda isso, mas pelo menos para a fundação da matemática ajuda muito pouco. Que é você fazer, ao invés de uma teoria dos conjuntos, fazer uma teoria mereológica. Que aí é de você justamente fazer uma teoria que tem como primitivo ser contido e não ser elemento. Acho que o problema dessa plurificação metafísica é porque é isso que está acontecendo, né? Do nada surge algo, isso que está acontecendo. De que o culpado disso é você caracterizar a coisa pelos seus constitutivos enquanto elementos e não os seus constitutivos enquanto partes. Entendeu? Você fala assim, ó, é como se fala assim, a mão é um elemento da minha pessoa ou ela é uma parte da minha pessoa? São duas concepções bem distintas. Né? A mão é um elemento da minha pessoa ou é uma parte desse ser aqui? Uma parte, ele não tem esse caráter distinto. Uma parte é tipo assim, quantas partes tem isso aqui, esse quadrado? Sei lá. Tipo assim, parte, isso aqui é parte, mas isso aqui é parte também. E isso aqui é parte. Não tem, sabe, não tem uma distinção. Quando eu falo em termos de elementos, eu falo de modo distinto. Tem 4 elementos. Tem 4 elementos. É diferente de falar em termos de partes. E houveram tentativas justamente por conta disso, no sentido de que uma teoria mereológica seria uma teoria que evitaria essa purificação metafísica
Mas o problema é que quando você faz isso, você perde toda a capacidade de fazer a fundação novamente. Não tem intuição, né? Não tem estratificação. Né? Exato. Você não consegue. Esse é o ponto. É uma teoria, você pode fazer uma teoria, né, dos conjuntos meteorológicos, mas você não consegue mais produzir os fundamentos da teoria, das teorias matemáticas. Isso que é o problema. Esse é um dos problemas. Você pode ver isso como uma justificação para aceitar a metafísica. Tipo assim, de que sem esse aceitar de um certo modo que rejeitar esse vazio, essa conceituação, esse conjunto que coleciona nada, qualquer coisa assim, rejeitar esses conceitos cria um entrave tão grande para você justificar o uso da matemática que seria irracional. Esse seria o caminho. Se tá ruim com ele, pior sem ele. Tipo assim. É ruim, parece estranho ter que aceitar essas coisas, mas sem ele parece que a gente está num grande vazio e a gente não consegue justificar porque que a gente faz o foguete chegar na Lua. Mas tem outra galera pensando em outros modos de... Tem gente que tenta fundamentar as coisas a partir de aritmética, aí tem as tentativas de fundamentar como base fundamental a aritmética de segunda ordem. Aí tem outras tentativas, mas assim, essa é a tentativa, a teoria dos conjuntos é a tentativa de maior sucesso. Isso aí não tem. E aí, e com os resultados da incompletude, dos dois teoremas da incompletude, na questão de não ser recursivamente numerável, se a gente está fazendo um fecho. O que é recursivamente? Não, uma coisa são os axiomas. A gente está fazendo fecho transitivo dos conjuntos. A gente não está falando das fórmulas, não está falando nada disso. Certo? Isso aí é outro tema. Não é a gente está falando da teoria, né? Aqui a gente está falando dentro da teoria. Mas se a gente está falando da teoria, a teoria vale nos teoremas da incompletude, então vai ter um comprometimento dos objetos da teoria. Tem, mas assim, o ponto é a gente acabou de provar que para todo x existe o único fecho transitivo de x. Bom, é isso que a gente provou, mas é dentro da teoria. Não, eu só fiquei curiosa, tipo, nos O casos... problema é que quando a gente faz esse intercâmbio entre teoria e não teoria, aí você, não, você acha que todo mundo tem fecho transitivo, mas na verdade não é todo mundo, fica de fora, você vê. Mas na verdade não, porque fecho transitivo é um conceito absoluto. Faz é um conceito absoluto, ou seja, vê que dentro de um certo núcleo de coisas básicas que você assume, não está dentro do universo das coisas que a gente possivelmente discordaria. Uma vez aceitos os axiomas básicos da teoria. Tá. Outras coisas são, como por exemplo, qual é o tamanho dos reais. A distinção que você fez entre ficar em absoluto silêncio e falar, conceituar, mas esse conceito você tem referência nenhuma, acho que ajuda bastante. Legal. Acho que é isso que alivia. Isso, essa é a ideia do Frege, né? O que é o conceito do zero? O conceito do zero é o conceito sem extensão. O fecho transitivo é um teorema. É um teorema da teoria dos conjuntos. Ou seja, todos os conjuntos, para todo conjunto, existe e é único o menor conjunto que contém ele e é transitivo. Certo? Beleza. Vamos só falar mais algumas poucas coisas. A gente falou até agora, né? A gente focou nos ordinais finitos. Agora a gente vai abrir a porteira e falar dos ordinais de modo geral. A gente comentou brevemente, né? Que é uma representação universal das ordens, etc. Porém, a gente vai definir. Talvez eu tenha faltado alguma propriedade quando eu defini a primeira vez,
Acho que faltou, mas os ordinais, x é ordinal, tem várias formas de você definir, né? X é ordinal se, somente se existe uma ordem linear infundada AR tal que AR é isomorfo. Essa é uma forma de você definir. Pode definir também como x é hereditariamente transitivo. Ou seja, ele é transitivo, todos os seus elementos são transitivos, e os elementos dos elementos são transitivos, e os elementos dos elementos dos elementos são transitivos. Tudo é transitivo. Isso é um ordinal. E outras formas de definir. Você pode dizer que x é transitivo, 0 está em x, e vale e x e o pertencimento é total em x. Total em x, né? Vocês lembram a tricotomia, né? Qualquer elemento, ou um pertence a um, ou o outro pertence ao outro, ou são iguais. Certo? E aí a gente poderia, né, começar a fazer isso aqui de modo... a gente pode começar a fazer um estudo aqui, passar um monte de aula falando sobre aritmética ordinal. Ou seja, quais são os ordinais que existem, e aí a gente vai fazendo. Você tem o ômega, aí você tem o ômega mais 1, ou o ômega mais, né, que a gente viu que é a mesma coisa, que é a mesma coisa que o ômega mais. E o que é o ômega mais? É ômega unido ao metade do ômega. A gente tem o ômega mais 2. A gente tem o ômega mais ômega. A gente tem tudo que você imaginar. Certo? E aí, a gente precisa um teorema que é muito fundamental, que é o teorema. Isso aqui também tem a ver com. Isso na verdade tem a ver com porque um dos motivos pelos quais o axioma da escolha é bem importante. Ele é equivalente ao princípio da boa ordem. Boa ordem é justamente bem fundada, vem de boa ordem. É boa ordem, bem fundada mesmo. Que é a ideia de que o quê? De que todos os conjuntos podem ser bem ordenados. Ou seja, tem como definir uma boa ordem, uma ordem linear bem fundada em qualquer conjunto. Equivalente a isso. É equivalente à ação da escolha. A gente vai provar isso. Tá? O princípio da boa ordem, que é equivalente à ação da escolha, ele diz que todo conjunto pode ser bem ordenado. Se todo conjunto pode ser bem ordenado, todo conjunto é isomorfo, pode ser mapeado em um ordinal. Se todo conjunto pode ser mapeado em um ordinal, então esse conjunto pode ser mapeado em um ordinal. Certo? Só que esse conjunto eu já sei que é de tamanho superior ao ômega. Então existe um ordinal, né, um ordinal que representa isso aqui.
Ou seja, existe um ordinal de tamanho incontável. Certo? Já começou a ficar grande a coisa. Bom, isso aí você pode pensar, pô, mas você acabou de fazer um argumento usando o axioma da escolha. Não precisa do axioma da escolha para provar isso. Certo? É que a gente, na verdade, tem um teorema, chama teorema de Artog, que sem usar o axioma da escolha, mostra justamente que você pode usar isso aqui para subir na hierarquia original sem o axioma da escolha. Bom, eu não vou mostrar isso aqui, mas a gente pode pensar que o ponto é que não necessariamente esse conjunto pode ser bem ordenado, mas o fato de que ele existe e é um tamanho maior do que o infinito contável nos garante que existe algum ordinal incontável. Perceberam a diferença? Talvez esse não possa ser bem ordenado, mas a gente, pela existência deles, consegue mapear parte dele incontável. Né? Mais ou menos essa ideia. Eu não vou mostrar isso, tá? Mas se vocês quiserem, eu passo referência. Isso aqui tem no Levi, tem no IEC. No IEC eu acho que não tem, acho que ele só fala, mas no Levi tem. É o teorema de Artog. Mas assim, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. O ponto é a gente perceber que isso aqui nos permite fazer o quê? Subir na hierarquia. Ou seja, a gente tem, todos esses aqui são contáveis, certo? Ou seja, você consegue, apesar de eles representarem ordens diferentes, certo? Eles fazem o quê? Eles têm tamanho igual. Né? Por exemplo, esse aqui e esse representam ordens diferentes. Por quê? Um representa uma quantidade contável de passos que nunca acaba. Esse aqui representa o quê? Uma quantidade contável de passos que não acaba, que aí acaba, uma quantidade infinita de passos, que aí acaba e você dá mais um passo. Tá? Mas eles têm o mesmo tamanho. Por quê? Eu poderia trocar essa ordem, né? Começar dando esse último passo e depois continuar. Aqui é diferente desse. Esse eu dei infinitos passos e depois dei mais dois passos. Ômega mais ômega, eu dei infinitos passos e depois eu dei mais um passo. É tipo botar o infinito, é isso? Isso é o botão infinito feito precisamente. Né? Sim. Exatamente, é de mostrar essas coisas que são tudo igual. Esse passou. É como se você coloca mais um. Hã? Na metáfora do botar infinito, você coloca mais uma pessoa, mas continua a mesma quantidade de gente. Exato. Só que tem um momento, mas tem uma operação que a gente sabe que vai fazer com que o não caiba no hotel. Certo? Se você der, sei lá, o que seria isso? Quando chega um ônibus infinito de pessoas. E aí você, para cada grupo de pessoas, você atribui um número. Cada ônibus tem, sei lá, uma sequência infinita de caracteres. Aí é contável e o hotel de Greenwich não consegue considerar tudo. Exato. Esse aqui tem a prova, eu passo de novo algumas referências para a gente se tocar nessa parte. Mas aqui vai vir um momento muito importante, que é o seguinte. Isso, a gente tem
eu estou supondo isso aqui sem provar, né? Existe um ordinal incontável. Por causa disso. Isso garante que eu passo a incontabilidade e aí eu consigo um que eu sei que é incontável. Mesmo que não seja isomorfismo. O que a gente pode então fazer? A propriedade do menor ordinal. Então, se a gente tem o quê? Que vale para isso aqui de modo geral. Isso aqui eu recomendo que vocês tentem provar por vocês mesmos. Usa a propriedade, vê a prova que eu fiz para os números naturais e tenta reproduzir para o ordinal de modo geral. Certo? A ideia é que você vai ter que usar o fato de que é bem fundado, etc. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Veja só, então, toda propriedade que vale para ordinais, vale para algum menor ordinal. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um nome especial para algum ordinal. Qual é o ordinal? O primeiro ordinal que não é desse tamanho. Esse ordinal é o que a gente chama de ômega 1. Ou seja, aqui, esse aqui, a gente usa ômega, mas por simplificação, porque a gente se refere muito a ele. A gente poderia dizer que ele é o ômega 0. Certo? Esse é o ômega 1. Quem que é o ômega 1? A gente sabe que tem um ordinal maior. Então a gente sabe que tem um menor ordinal maior. Certo? Vai ser essa previsão. Exatamente, você poderia pensar, quem que é o ômega 0? É o menor ordinal contável. Certo? Esse aqui é contável? É. Esse aqui é contável? É. Ele é o menor? Não. Quem que é o menor ordinal contável? Esse. Por quê? Porque ele está contido em todos os outros. Né? Certo? E depois, o que eu posso fazer aqui? Conjunto das partes de novo. O que isso me garante? Hã? Que eu tenho um ômega 2. Quantas vezes eu posso fazer isso? Ômega. Então, o que eu vou ter? Eu tenho um ômega. Ômega 1 é isso. Ah, é? Vai dar certo. É o ômega. Ah, Agora, esse aqui é importante uma coisa. Esse aqui é necessário o axioma da substituição para mostrar a existência. Por quê? Vamos ver. você sobe de novo de nível? Não? Isso, aí você continua subindo. Nele, né? Um ômega A partir dele. Mas assim, o ponto é que esse aqui é um momento crucial. É um momento em que a gente consegue o primeiro ordinal singular. Esse é o primeiro ordinal singular, é o tipo de ordinal. O que é esse um ordinal singular? Ele é um ordinal limite que ele é um ordinal limite que pode ser obtido por operações de tamanho menor que ele. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Mas assim, o que acontece? Agora a gente tem o quê? Um ordinal. Esse aqui é um ordinal. Desculpa, isso aqui é um cardinal. Isso aqui é o quê? Ômega 0. Esse aqui é o ômega 1. Ômega 2, ômega. Enfim? Mas eu estou só comentando, tá? Qualquer coisa você vê também o finalzinho do vídeo. Mas vejam só, olha só que coisa interessante. Só para finalizar, a última prova. Essa é fácil. Não, essa é fácil. Essa é tranquila. Olha só. Sua fama te precede. Vamos lá. Qual que é o problema, né? Como que eu obtenho a existência do ômega n mais? Como que eu provo a existência do ômega n mais?
para todo N. Se existe um ômega N, existe um ômega N+. Certo? Isso eu consigo obter. Por quê? É só eu fazer o quê? Pego, faço as partes de ômega N. Eu sei que isso é maior do que ômega N em tamanho, né? Correto? E aí o que eu faço? Eu defino, usando a propriedade do menor ordinal, o menor que é maior. Certo? Então, é como se a gente fizesse o quê? Usando o teorema da recursão, só que agora é o teorema da recursão transinito, tá? Mas a gente volta a falar isso na próxima aula. O G é o quê? O G de X é o quê? É o Y, tal. Y é o menor ordinal, tal que o quê? É o menor ordinal, tal que Y é maior do que X. Certo? Isso é uma função. Correto? Então, por exemplo, eu posso fazer o quê? Eu posso definir o quê? Ômega. Eu posso definir G de 0 é igual a ômega. Certo? Perceberam que isso aqui é o ômega 0? É essa função. Quem que é o G? Aí, o G de N mais é o quê? É o G. Esse é o sucessor nesse sentido, né? De um menor maior. Então, o G de N mais é o sucessor do G de N. Certo? Tudo bem? Ali ficou sucessor. Está fazendo a escada, então, né? É. Correto? O G de 1 é o G de G de 0. O G de 2 é o G de G de G de 0. Não? Que é o ômega. Beleza? Então, isso aqui, pelo teorema da recursão, mas aí a recursão dos ordinais mesmo, existe, né? Existe essa função. Desculpa, isso aqui não é isso, né? É F. É isso. Não, desculpa. É esse aqui. Essa é a cláusula recursiva. Cansado também, né? Eu falando. Mas ó, beleza? Definição recursiva, beleza? Isso aqui está me dando o quê? O próximo ordinal, o menor ordinal que tem tamanho maior. Certo? Isso aqui está me dando a existência dessa escadinha aqui, né? Ômega 0, ômega 1, ômega 2, ômega 3. Certo? Qual é o problema? Como que eu consigo o ômega? Então, você tem que aplicar o G no G, não. Não adianta, porque eu vou aplicar o G em quem? Ou é o F, né? O G é o que dá o próximo. Não, o F no G não dá. Mas o F do G de quem? Do F. Mas ele só vai dar, sei lá, vai fazer o sucessor às vezes, né? Então, Sim. sei lá, vai fazer se você aplicar 4, vai ser 4 vezes, você está multiplicando. Né? O problema é que aqui a gente não consegue definir esse ômega. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer o quê? A união.
Só que para fazer união, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um conjunto C do quê? Do x pertencente a ômega, do f de x, então que x pertence a ômega. Perceberam? Isso aqui, a existência disso é dada pelo quê? Pelo chama da substituição. Tá vendo? Eu estou substituindo os elementos de ômega por ômega naquele número. Certo? Ou seja, isso aqui é o... Que conjunto é esse? É o ômega 0, ômega 1, ômega 2. Certo? Percebe que eu estou substituindo, eu estou pegando a existência do ômega e estou trocando por ômega 0, ômega 1, ômega 2. Estou trocando todo mundo. Isso aqui, sem a opção da substituição, você não consegue demonstrar que existe. E aí vem a definição do ômega ômega. É a união de todos os ômegas menores que ele. E aí eu deixo como exercício, me lembrem de começar provando isso aqui, que isso aqui é um ordinal. É porque não sabe, né? Você não sabe se isso é ou não. E depois, um último comentário, que é o quê? Está vendo essa sequência de ômega alguma coisa? Isso a gente está pensando nela em termos de ordem. Só que a gente pode pensar o seguinte: quando a gente escolhe o menor ordinal, a gente é como se estivesse escolhendo o quê? Uma representação de um tamanho, uma representação canônica de um tamanho. O ômega, ele representa o tamanho contável. O ômega 1 representa o tamanho, primeiro tamanho contável, e assim por diante. Por isso que aí, quando a gente pensar neles enquanto representantes canônicos de tamanhos, a gente vai usar o símbolo A. Então, aí a gente tem o Aleph 0, que é o ômega 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3. Isso aqui é mais uma questão, isso aqui é uma questão de notação, tá vendo? Quando a gente está pensando nisso no seu sentido de ordem, a gente escreve a ômega 0. Quando a gente está pensando nisso aqui no seu sentido de tamanho, a gente escreve Aleph 0. Quando a gente escreve isso aqui como Aleph ômega, a gente está pensando nisso aqui como um tamanho. É o primeiro tamanho maior do que infinitos outros tamanhos infinitos. Isso aqui não. Isso aqui é o primeiro ordinal maior, o primeiro ordinal infinito. Certo? São duas formas de ver, mas é a mesma coisa. Tá? Isso aqui está me dando o quê? O cardinal sucessor. É o próximo cardinal. Então, lembra que a gente pensou no conceito de cardinalidade? Cardinalidade é definida a partir da ideia de ter o mesmo tamanho. O que é ter o mesmo tamanho? Ter uma função bijetória entre eles. Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que tem o cardinal. Como que a gente define o cardinal? A gente escolhe uma representação canônica a partir do menor ordinal que tem aquela cardinalidade. Não? É como se a gente estivesse escolhendo um representante, um bastião. Quem que representa a contabilidade? O menor dos ordinais contáveis. Quem que representa a menor cardinalidade incontável? O menor cardinal, o menor ordinal incontável. Então, como a gente sempre tem o menor ordinal, a gente escolhe eles como os representantes de um tamanho. Beleza. É isso por hoje. A gente continua na semana que vem. Olha a democracia representativa.